Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Meu nome é Alberto de Carvalho e hoje trago como convidado Albano Chinanga, coach para propósito de vida e criador do método 6P6 e fórmula... Não, falhei. Método 6PC e Fórmula 10P's. Fórmula 10P's, então estava certo. Seja bem-vindo ao Albano Chinanga. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com o Alberto Carvalho, estar aqui no Motivational Career Podcast. Sinto-me honrado por estar aqui, um sítio bonito, bem próprio para este tipo de coisa. Então estamos todos no lugar certo. Boas. Nós também agradecemos, Albano, a sua presença, até porque a tentativa de tê-lo aqui é antiga, né? Pronto, então estamos a concretizar um objetivo de ter o Albano aqui. Em poucas palavras, como introdução, quem é o Albano Chinanga? Em poucas palavras, o Albano Chinanga é um jovem angolano que tem uma paixão muito forte por conhecimento. Formado em economia, licenciatura, mas há 12 anos que tem uma vontade, uma paixão muito forte. Vem estudando desenvolvimento pessoal, neurociência, física quântica, assuntos relacionados a crescimento pessoal, no sentido de, primeiro, resolver os seus problemas internos, no sentido de se perceber melhor, para depois também ajudar os outros jovens a encontrarem mais direção na vida e alcançar os seus objetivos e, no final, o que mais me move é fazer as pessoas encontrar o propósito de vida de cada um. Muito interessante, Albano. Antes de tocarmos nesta magnífica obra, qual é a ideia? O Albano é também autor do Isso é que é Vida. Certo. No ano de 2021, tive o privilégio de fazer o lançamento da minha primeira obra. Isso é que é vida, o propósito da vida, o começo do sucesso. Estivemos aqui, fizemos o lançamento em Luanda e começamos muito movimento em torno deste livro. Começamos a realizar muitas palestras, treinamentos, workshops e coach com pessoas que têm interesse de encontrar o propósito de suas vidas, porque nós acreditamos que o propósito de vida é o começo de todo grande sucesso. Se perceber, todo o grande homem que se destacou são pessoas que primeiro tiveram que definir claramente aquilo que queriam para a vida. O Martin Luther King Jr. Ele diz que quando o homem não tem uma coisa pelo qual lutar e morrer, não está preparado para viver. Certo. Então, se você não tiver clareza do porquê que você está aqui na vida, porquê que você existe, porquê que você acorda todos os dias, não tem justificação. A vida é uma jornada que tem um início quando a gente nasce e terá um fim quando a gente morrer. E o que vai justificar esta jornada é o nosso propósito de vida, a nossa razão de existência. Então, decidimos partilhar essa informação que transformou a minha vida. Eu decidi colocar em livro para transformar também a vida de outros jovens e não só. Isso é muito importante. Albano, o que um coach para propósito de vida pode trazer de mais-valia? O coach para propósito de vida ajuda o indivíduo a encontrar a sua razão de existência, aquilo que é o propósito de vida, ou seja, o seu objetivo principal na vida, o porquê que vamos acordar todos os dias. Porque, por exemplo, quando eu não tinha um propósito de vida, eu era uma pessoa muito desfocada, eu era muito indeciso, eu estava num projeto, automaticamente pensava em outro projeto. Repara que eu cresci com muito pouca orientação, eu perdi a minha mãe muito cedo, tinha 10 anos de idade, o meu pai andou distante e eu sempre tive dúvida daquilo que eu queria ser na vida. Quando eu entrei para o ensino secundário, eu pensava 6 coisas ao mesmo tempo. Pensava fazer empreendedorismo, jornalismo, engenharia, economia e outras coisas. E não estava ninguém para me orientar. Sim. Tanto é que eu me inscrevi em Ciências Sociais, depois de 2 semanas fui fazer Contabilidade e Gestão, no médio. Na faculdade comecei Contabilidade e Gestão, depois de um mês fui fazer Economia. Terminei Economia, comecei a fazer Engenharia. Na altura estava a trabalhar, depois do primeiro ano decidi parar para refletir seriamente, afinal de contas, o que é que eu quero para a minha vida. Foi dali que eu comecei a ler muito desenvolvimento pessoal e eu comecei a ler também muitas biografias de homens e mulheres que estavam a revolucionar a história e que já revolucionaram também no passado.
eu consegui perceber que todo grande homem que se destacou, primeiro teve que parar para identificar o seu propósito de vida, aquilo que ele ia fazer por resto da sua vida. Foi dali que eu encontrei o meu propósito de vida e eu vi que era um conhecimento muito profundo, muito impactante, que tem capacidade de transformar a vida de uma pessoa. Tanto é que o Mark Twain, um escritor britânico dos anos passados, ele diz que os 2 dias mais importantes da vida de uma pessoa são o dia em que nasce e o dia em que percebe porque é que nasceu. Então, quando você perceber porque é que você nasceu, você encontrou o teu propósito de vida e você está mais preparado para dirigir a tua vida. E eu me tornei muito mais focado. Eu acredito que quando o indivíduo tem um propósito de vida, ele automaticamente saberá qual é o curso que tem que fazer na escola, qual é a carreira que tem que seguir, quais são os livros que tem que ler e até as amizades. Então, o propósito de vida vai conduzir toda a tua vida. E eu, como coach, o meu objetivo é, a minha mais-valia na vida de outras pessoas é ajudá-los a encontrar este propósito de vida. Albano, eu começo a ver a necessidade de uma boa parte de nós, os jovens, estarmos preocupados com a mentoria, estamos preocupados com o coaching, porque afinal de contas, o processo, ou melhor, as dificuldades que o Albano atravessou, muitos jovens hoje atravessam. Mas qual é a diferença? A diferença é que os jovens não têm a capacidade de questionar. Achas que os jovens devem procurar por orientações para não fazerem tudo ao mesmo tempo e depois no final dar em nada? É fundamental. Se o jovem precisa de crescer, precisa de alcançar os seus objetivos, é preciso que primeiramente encontre alguém que já fez aquilo ou que já trilhou a estrada que ele precisa trilhar. E até os países mais desenvolvidos parece que isso é uma cultura. Por exemplo, se eu quero me tornar um grande jogador de basquetebol nos Estados Unidos da América, tem que se procurar um mentor. Por quê? Porque o mentor conhece o caminho que eu pretendo passar. Ele conhece os erros e conhece os acertos. Sim. E é claro, ele vai dizer que eu não devo passar por esse caminho que está errado, é melhor passar por outro caminho. E isto é muito, muito, muito fundamental. Imagina 2 jovens que vão para uma academia para fazer exercício físico. Um contrata um mentor, o outro decide fazer por si só, sozinho. É claro que aquele que contratou um mentor, um treinador, um PT, né, disse que é PT, o PT vai dar toda a orientação, o que é que deve evitar, como deve se alimentar, como deve treinar e vai até pressioná-lo para aparecer na academia nas horas definidas, enquanto que aquele que está sozinho vai fazer tudo da sua maneira e depois vai se perder, vai se frustrar. Então, um mentor é essencial, é a chave para a gente alcançar a tal alta performance que se fala muito, muito, muito. Pois, o Albano fez aqui menção a algo muito importante. Se alguém quiser ser jogador de basquetebol nos Estados Unidos e se quiser ser jogador de basquetebol em Angola, é ou não necessário ter um mentor? É muito mais necessário, porque nós vivemos num ambiente onde a informação ainda não é assim tão aberta. E os Estados Unidos, por exemplo, você encontra os melhores e em todo sítio você encontra todo o tipo de informação que você precisa. Exatamente. Aqui é um ambiente muito conturbado, de muitos desafios. Sim. Nós vivemos desafios que os outros já ultrapassaram há muito tempo. Sim. Então, aqui é muito melhor ainda. Se você encontra, se calhar, alguém que já foi um basquetebolista profissional, um treinador, um coach, que vai orientar questões comportamentais, questões emocionais, para te fazer você ser uma pessoa muito mais equilibrada, muito mais concentrada, muito mais disciplinada, é claro que você vai avançar muito mais rápido comparado com alguém que está sozinho. Por isso é que alguém disse que pessoas inteligentes aprendem com os seus erros, mas as pessoas sábias são aquelas que aprendem com os erros dos outros, porque o tempo é curto, nós não teremos tempo de cometer todos os erros e avançar. Não. Albano, imaginemos que o Alberto seja alguém que esteja interessado no treinamento do método 6PC. O que eu vou encontrar no treinamento método 6PC? No método 6PC, primeiramente, é composto, na verdade, por autoconhecimento. Porque nós acreditamos que para encontrar o propósito de vida, precisamos mergulhar dentro de nós. Sim. Tem-se dito que todo mundo nasce para cumprir um propósito, na verdade. Sim. A Bíblia é mais profunda. A Bíblia diz que Deus nos conhece antes de a gente entrar no ventre da nossa mãe. A ciência diz que nós vencemos uma batalha de mais de 500 milhões de espermatozoides, mas não diz porque é que nós vencemos. Nós vencemos sim, mas por que é que nós vencemos? O que é que nós tivemos de especial que os outros espermatozoides não tiveram? Não, na verdade a Bíblia responde dizendo que Deus é que te escolheu, porque Deus conhecia quem é você, ou seja, Deus conhecia o ambiente em que você nasceria, o teu pai, a tua mãe, a tua rua. Então ele percebeu que esse indivíduo tem que nascer ali
te escolhe, te dá um talento, te dá um dom, para quando você nascer naquele lugar, ver forma de ajudar a resolver um problema que aquele lugar está a enfrentar e para tornar aquele ambiente muito melhor. Então, no método CSPC, nós falamos de muita questão de autoconhecimento. A gente trabalha com dons, trabalhamos com desejos, trabalhamos com as múltiplas inteligências, uma investigação de Howard Gardner. Nós trabalhamos com perguntas, trabalhamos com as experiências. Experiência é uma chave, porque o método CSPC, na verdade, são 6 chaves para encontrar o teu propósito de vida e uma chave para alinhar a tua carreira. Porque eu acredito que é quase impossível você alinhar uma carreira se você não encontrar o seu propósito de vida. Fica complicado. Podes cair numa crise existencial. Você fez muita coisa, depois vê, mas eu só existo para isso? Será que a minha vida é só isso? Estamos a ver indivíduos que estão bem assalariados, indivíduos muito bem colocados a nível profissional, mas caem nessa crise existencial e dão conta que não é isso que eu nasci, não é isso que eu quero fazer. Por isso é que estamos a assistir muitos profissionais frustrados. Admitirem-se. E admitirem-se mesmo. E frustrado e infelizmente muita gente está frustrada, mas não sabe o que é que vai fazer. Eu estou frustrado nesse trabalho, mas o que é que você quer? Também não sabe responder. Isso é muito complicado. Então, achas que existem muitas pessoas, sobretudo jovens na sociedade, que estão com crises existenciais? Porque assim, uma pessoa que ocupa uma posição e não sabe o que fazer da vida, acho que essa pessoa deve passar por um processo de reinvenção para que se possa encontrar. Exatamente, tem que passar por um processo de autoconhecimento. Primeiro tem que se perceber quem de facto você é, quais são as tuas valências, quais são as tuas habilidades, qual é o teu perfil comportamental. Isto faz muita diferença, porque quando você percebe qual é o teu... Por exemplo, a Universidade de Harvard, o Dr. Howard Gardner, ele apresenta uma investigação que chama-se as múltiplas inteligências. Sim. Ele diz que cada indivíduo nasce com pelo menos uma inteligência. Ele diz que existe a inteligência musical, a inteligência natural, a interpessoal, a intrapessoal, a inteligência numérica, linguística. Quando você percebe que você nasceu com uma habilidade de matemática, é bem verdade que você sabe que a tua carreira deve estar mais alinhada para questões que têm a ver com lógica, números, engenharia e não só. Sim. E então, se você não percebe isso, imagina um indivíduo que nasce com inteligência naturalística, pessoa que tem facilidade de lidar com animais, com plantas, com a natureza, e de repente está a lidar com máquinas. É claro que tarde ou cedo aquele indivíduo vai se frustrar. Sim. Tarde ou cedo aquele indivíduo vai dizer, mas o que é que eu estou a fazer aqui? O que é que eu devo fazer e vai me dar mais realização? Então fica perdido. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para a gente encontrar o nosso propósito de vida, para a gente perceber de facto quem nós somos e o que é que nós estamos aqui a fazer nesta terra. Albano, de 0 a 10, quanto você ama verdadeiramente o que faz? 10. Até acho que pode ser 11. Yeah. Por quê? Porque eu preciso até me controlar e me controlar no sentido que eu tenho que ter equilíbrio, porque posso passar o dia todo só a fazer o que eu gosto e depois posso ter outros problemas, porque a vida tem que ter equilíbrio. Nós temos família, temos saúde, nós temos que cuidar de outras questões, até espirituais e emocionais, temos que nos conectar com outras pessoas e não podemos ficar simplesmente num único objetivo, num único ponto. E eu, quando estou a escrever, a fazer vídeos, eu sou capaz de num dia gravar 50 vídeos. Eu sou capaz de num dia não dormir porque estou a ler e estou engajado. E isso depois começa a ter problemas na saúde. Sim. Começa a ter problemas no relacionamento. Obviamente. Então eu digo que eu vibro isso. A física quântica diz da seguinte maneira. Diz que tudo é energia. Tudo que existe é energia. Por exemplo, diz que o corpo físico é uma massa de energia que vibra em torno de um eixo. Sim. Ele diz que o corpo físico é composto por sistemas. Sistema ósseo, sistema visual, sistema sanguíneo, sistema esquelético. E os sistemas são compostos por células. As células são compostas por moléculas. As moléculas são compostas por partículas subatômicas. Por átomo, né? E os átomos são compostos por partículas subatômicas. E partículas subatômicas é energia na sua essência. Então, cada profissão, cada propósito demanda um certo nível de vibração, um certo nível de energia. Quando você percebe que a tua vibração natural é para ser um músico, você se conecta a tua vibração natural com a profissão de músico. Sim.
Então, quando você está a cantar, é como se um peixe estivesse na água. Você quer cantar o tempo todo. E se você não estiver a cantar por muito tempo, você fica frustrado. Então, eu vibro desenvolvimento pessoal, vibro conhecimento, é isto, isso faz parte de mim já. Pois, porque afinal de contas não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. As pessoas têm que saber o seu porquê, cada um tem que saber o seu porquê, para que encontre equilíbrio na vida. Exatamente. Qual é a ideia? Uma obra recentemente concebida por Albano Chinanga, um livro fantástico. E o que é que nós podemos encontrar aqui nesta obra, Albano? Qual é a ideia? O título é muito sugestivo. Sim. Para perguntar qual é a tua ideia. Na verdade, o qual é a ideia nasce ou eu ganho inspiração num contexto muito diferente, porque eu, na altura, tinha acabado de dar uma palestra num lar de crianças carecidas, né? E um deles chegou a mim e perguntou: professor, como é que eu faço para começar a realizar as minhas ideias? Eu, na altura, fiquei e disse: não, vou preparar uma palestra, depois venho aqui para partilhar com todos vocês. Mas aquela pergunta, conforme disse que move o mundo são as perguntas, sim, aquela pergunta ficou a ecoar na minha mente. Eu disse: ok, boa pergunta. Como é que as pessoas devem fazer para realizar as suas ideias? Então foi dali que eu comecei a me perguntar e comecei a pensar como é que os grandes homens, aqueles que estão a realizar grandes obras fazem para realizar as suas ideias. E como é que eu fiz para ser escritor? Como é que eu fiz para deixar de ter medo de falar a público e hoje ter essa vontade? Como é que eu fiz para escrever, para escrever livros, para ser destacado, se calhar, em certas áreas? Então eu decidi fazer esse livro, qual é a ideia, com um conjunto de passos que podem orientar o indivíduo a começar a trabalhar e realizar as suas ideias. Então, no livro Qual é a Ideia, você vai encontrar um passo a passo do que é que você tem que fazer quando tiver uma boa ideia. Boa ideia. Ok, os passos quando se tiver boa ideia. Imaginemos que aqui, de repente, nasce uma ideia, quero abrir uma padaria. Há pessoas que já tiveram essa ideia, mas deixaram a ideia ali no lixo e não fizeram nada. Por quê? Porque não encontraram uma orientação, porque não encontraram um passo a passo. Então, é uma forma de a gente conduzir alguém, desde o momento que a ideia aparece, quais são os passos que você tem que dar, quais são os cuidados que você tem que ter para trabalhar na tua ideia e se calhar ver materializada. Este é o Qual é a Ideia. Pois, isso é muito importante. Eu, pessoalmente, acho que os jovens deviam preocupar-se com o futuro. Aliás, há uma máxima que diz-se que o futuro não se prevê, o futuro prepara-se. Exatamente. Albano, acha que os jovens estão a trabalhar para preparar o futuro? Eu acho que o jovem tem uma vontade muito grande de ter resultados na vida que, de certa forma, vai contribuir não só para a vida deles, como para a vida de outras pessoas. Há muitos jovens preocupados em melhorar suas finanças, ter mais dinheiro. Outros estão preocupados em crescer a nível profissional, ter um cargo de destaque na empresa onde estão. Mas outros também estão preocupados em empreender, porque se eu quero ganhar dinheiro, a princípio eu tenho que perceber que, estando numa instituição, eu sou, de certa forma, limitado. Então tenho que começar a empreender, tenho que começar a fazer negócio, tenho que começar a investir, tenho que aprender. Já um número de jovens muito grande, tanto é, só que infelizmente ainda assistimos pessoas que pensam que para ter sucesso na vida empreendedora é por sorte ou vai existir um milagre. É preciso buscar orientação, é preciso conhecimento, é preciso buscar as mentorias, é preciso se juntar com pessoas que estão ligadas a essas áreas, que vão nos ajudar, que vão nos mostrar caminho. Sim. Isso faz muita diferença. Por que eu estou a dizer isso? Porque hoje em dia estamos a assistir muitos mexeiros. Muitos intermediários ganham tanto dinheiro num dia e no outro dia já não têm dinheiro. Por quê? Porque não têm orientação, não têm nenhuma direção. E ainda assim são pessoas que duvidam de mentores, de coaches. Exatamente. Infelizmente, pensam que coach é um papo furado, mas o coach é ensinado nas maiores universidades do mundo. Harvard ensina coach, Cambridge ensina coach, Oxford ensina coach. O coaching é uma metodologia aceita mundialmente e comprovada cientificamente. De facto. Tanto é que uma boa parte dos presidentes norte-americanos têm coaches, têm mentores. Sim, não se chega ali só assim. Os grandes CEOs
Por exemplo, o CEO da Google já fez coach com o Tony Robbins. Sim. O sim. CEO da Ford já fez coach com o Tony Robbins. A Oprah Winfrey Isso. já fez coach com o Tony Robbins. Por que é que nós que estamos aqui praticamente com poucos resultados estamos a negligenciar os coaches? Crenças limitantes. Exatamente. Crenças limitantes. E isso depois condiciona nossos resultados. Pois, porque as pessoas, na verdade, têm habilidade suficiente para combater ou para negar determinada ciência, como é o caso do coaching, mas não têm habilidade suficiente para fazer uma análise até a este nível. Exatamente. Mas também, de certa forma, a gente pode perceber que o coach é uma coisa já sofisticada e parece que há uma propensão natural de ser absorvido pela elite. As pessoas mais evoluídas em termos, se calhar, econômico, digamos assim. Pois. Por exemplo, quem contrata um coach é um jogador que quer atingir alta performance. Ou uma pessoa de forma individual. Que não Todo mundo pode contratar e todo mundo está à vontade, Sim. mas quem tem essa iniciativa, se calhar é um presidente de uma empresa que quer bater um lucro, que não está a ver como chegar lá. Então ele vai contratar um coach. Mas é preciso antes acreditar na metodologia. Exatamente, tem que acreditar. Eles têm que acreditar que existe alguém que pode me orientar, porque se calhar dentro de mim existem certas crenças que estão a me bloquear, que estão a me condicionar. Então faz toda a diferença ter um coach. E diz que todo mundo devia ter um coach. Até os coaches devem ter também seus coaches. Exatamente. Albano, ainda dentro dessa discussão sobre o coaching, qual é a sua visão? Achas que estamos a caminhar bem nós como coach em Angola? Ou precisamos de alguma linha reta que define verdadeiramente o coaching? O coach em Angola está num processo muito embrionário, como se fosse ainda uma criança. Pois. E como uma criança comete muitos erros. E estamos a ver muitos players ainda cometer muitos erros. Existe muita gente que, por exemplo, não tem resultado e quer falar de uma coisa que não tem resultado, ou quer instruir alguém sobre uma coisa que ele ainda não alcançou resultado. Sim, mas isso também não está só no coach, isso está de uma forma geral. Até mesmo os educadores financeiros e tudo mais também estão com esses problemas. Eles também são coaches financeiros, muitos deles. Não conheço tantos, mas pronto, Yeah. vamos partir do princípio Por que exemplo, muitos deles são coaches. por que eu sou coach para propósito de vida? Porque eu encontrei o meu propósito de vida, porque eu escrevi um livro de propósito de vida, porque eu tenho treinamento de propósito de vida, porque eu recebo muita gente me mandar mensagem que leu o meu livro, que estava na minha formação e encontrou o propósito de sua vida. Então eu tenho coerência para falar de propósito de vida. Eu podia dizer, não, sou coach de finanças, te ajudo a orientar tuas finanças, mas eu ainda não cheguei a esse nível para chegar a público e orientar alguém. Posso até ensinar alguém que está abaixo de mim, mas não é muito coerente. Não é coerente. Não é muito coerente. Achas que muitos dos educadores financeiros, e não só, devem prestar atenção destes pequenos detalhes? Tantos eles como os outros também. Há pessoas que têm uma vida desorganizada e são coach life. Não consegue gerir o seu relacionamento, mas é coach life. Não consegue crescer a nível profissional, mas é coach life. Há pessoas que são coach de carreira, mas têm a carreira desorganizada. É muito complicado. Não, mas eu posso ter tido no passado um percurso brilhante e fazer daquele meu percurso uma história para contar a outras pessoas ou para ensinar às outras pessoas. Certo. Porque na verdade, independentemente de eu estar no presente com a minha carreira bloqueada, isso não pode limitar-me de ser life ou career coach, quando na verdade eu tive um percurso que hoje pode servir para ensinar algumas pessoas. Sim, de certa forma nós entendemos esse lado, tanto é que uma das chaves que nós utilizamos para encontrar um propósito de vida é a experiência, é aquilo que você já fez, principalmente para a gente que já está a finalizar a sua carreira. Sim. A gente tenta perceber o que é que você aprendeu, porque é assim, depois de você encontrar o teu propósito de vida, você passa por um processo de treinamento, de formação, e aquele que já tem experiência já tem vantagem, porque ele já fez muita formação, já trabalhou, já conhece. Então pode passar a sua experiência e se calhar ajudar a resolver um problema no mundo em que ele saiu, que ele sabe que existe. Tem pessoas, por exemplo, foram diretores, líderes de grandes equipas e deram conta que uma das principais dificuldades na liderança é a humanização. Os líderes não são humanos, precisam olhar o outro lado das pessoas, porque estão a liderar pessoas, então ele decide trazer humanização na liderança. Então ele se torna um coach para líderes, para humanizar as organizações, as corporações. Isto é válido. O que a gente está aqui a dizer é que é muito complicado eu ensinar alguém a poupar, orientar alguém a poupar quando eu não tenho poupança. Sim.
É isso que estamos a falar. Sim. É complicado eu ser um coach de matrimônio ou relacionamento quando Tenho o casamento quebrado. tenho um casamento quebrado, vivo sozinho. Isso é incoerente, isso não funciona. É o que mais há. É o que mais há, por isso é que estamos a dizer. Então estamos a fazer confusão na cabeça das pessoas, supostamente. Existe muita confusão, infelizmente isso ainda existe. Mas também temos pessoas profissionais muito bem preparadas. Muito bem preparadas, sim. Engajadas. Sim, o pessoas Urbano é uma dedicadas. delas. De facto, estamos aqui a dizer, de facto. Sim. Muito preparadas, que estão a viver aquilo que eles estão a ensinar, que estão a orientar para as outras pessoas também. Poxa. Isso é que se pretende. Isso é que se pretende para o futuro do coaching em Angola. Exatamente. Pronto. Albano, o que é ser coach na magnífica província de Benguela? Por sinal, minha terra natal. É um desafio muito grande, porque a província de Benguela tem uma estrutura intelectual um pouco virada à academia, à faculdade, à universidade. Ok. E o coach, de certa forma, é como se fosse excluído nesse tipo de ambiente, né? O coach para a academia, aqui em Angola, principalmente uma província como Benguela, não tem tanto espaço numa academia, numa universidade, porque aí é ciência, tem que se provar. E o coach, muitas das vezes, a prova dele é a transformação que causou na vida de alguém. Sim. Só de uma, duas ou 10 pessoas. E ciência é experimento. E sempre que aquele experimento se fazer, tem que dar o mesmo resultado. Então, o coach numa província como Benguela tem um desafio muito grande. Primeiro, despertar as pessoas do que o coach é uma metodologia que funciona, que cresce, que resolve problemas, que de um outro modo nós não vamos encontrar solução. Pois. Os problemas que o coach resolve, a academia tem muita dificuldade de resolver. Pois, também daquela hora falamos no privado que Benguela é uma província muito festiva. De facto, e Benguela está muito ligado à festa. A festa, de Alguém já ambientes. disse que Benguela tem que se decidir, ou é província ou se é discoteca. Pode ser complicado. É muito complicado. Pô, infelizmente. Mas pronto, se calhar a dada altura vamos chegar lá. Vamos chegar lá e estamos a trabalhar para isso. É por isso que os coaches e mentores existem. É por isso que nós existimos. Temos que ter trabalho. Se não tivermos trabalho, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido, mas temos que trabalhar com a mentalidade de camponês. Como é que é trabalhar com a mentalidade camponês? O camponês, quando prepara a terra, ele tem pouca previsão se de facto a chuva vai cair ou quando a semente vai germinar. Mas ainda assim, o camponês não para de plantar. Sim. Então, nós temos que plantar, mesmo quando a semente não germinar, temos que continuar a plantar, porque tarde ou cedo aquela semente vai germinar. De outra forma, a gente podia dizer que temos que influenciar onde nós estamos. O meu amigo tenho que ver forma, estratégia de influenciar o meu amigo a entender que coach é importante, que desenvolvimento pessoal pode lhe ajudar a alcançar os seus resultados com mais rapidez e com mais equilíbrio. Então temos que fazer a nossa parte. Temos que parar de historinha e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Aquela hora o Urbano falou e muito bem quando falávamos da possibilidade do mercado mostrar com muita frequência os menos bons. O Urbano falou algo muito interessante, que enquanto os bons não aparecerem, os maus governam, exatamente. Os maus governam. Sim. E é natural, é do universo. Aonde existe o bem, existe o mal. E o mal trabalha com mais persistência do que o bem. Sim, sim. Os do mal não dormem, né? Yeah. Mas o bem no final sempre vence. Mas tem que chegar a hora que aquele que tem alguma coisa, que sabe que pode transformar uma vida, que pode trazer um resultado que vai do armário. Jesus Cristo já disse que não podemos acender uma candeia e guardá-la debaixo da mesa. Temos que colocar no artério, no lugar alto, para iluminar. Então, se você sabe que tem uma coisa que pode impactar uma vida, vai para as redes sociais, ensina, faça livro, faça áudio, vai para o YouTube. Eu conheço pessoas que são altamente competentes e qualificadas nas áreas que atuam, mas estão guardadas numa corporação. Repara no Brasil ensina-se tudo no Brasil ensina-se. Urbano, não achas que para muitas dessas pessoas falta criatividade? Mais do que criatividade, eu acho que romper o bloqueio do perfeccionismo. Ok. Existe perfeccionismo em muita gente. E como romper este bloqueio do perfeccionismo? Obesidade intelectual. Existe obesidade intelectual. O que é isso de obesidade intelectual? A obesidade intelectual leva ao perfeccionismo. A obesidade intelectual é como se a gente tivesse a cair na maldição do conhecimento. É que nós sabemos tanto
o ideal de fazer uma coisa que nós não queremos começar de pequeno. Ok. Por exemplo, eu vim para esse estúdio bonito, sei como é que se faz um podcast excelente, mas eu não tenho condições Para fazer. para chegar a esse nível. E eu digo, não posso fazer. Quando eu tiver condições, vou fazer um podcast igual aquele aí do Alberto. Mas, enquanto o tempo passa, as condições nunca chegam. Então, o perfeccionismo rompe-se quando a gente decide fazer o que está ao nosso alcance. Com o nosso melhor. Com aquilo que nós podemos. Sim, sim. Independentemente do lugar. Pode continuar. Yeah. Pode continuar. Independentemente do lugar. Então, não podemos esperar os melhores resultados. Nós podemos esperar os melhores. Não existe momento perfeito. Não existe tempo perfeito. Os ingleses dizem do what you can with what you have. Yes. Faça o que você tem no ambiente em que você está, com as pessoas ao teu redor. Sim, sim. Por que um bom matemático não consegue abrir um canal do YouTube e começar a ensinar matemática? Poxa. Porque ele diz, não tenho uma boa câmera, não tenho um bom microfone, não tenho um bom estúdio. Mas ele pode pegar o telefone, posicionar e começar a ensinar. É assim que todo grande império começa. Não dizem então que a Apple começou numa garagem, Sim. que a Google começou também numa garagem. Eu comecei a fazer vídeos nas redes sociais. Se visses os meus vídeos... Os primeiros vídeos. Os primeiros vídeos, na verdade, você não ia acreditar. E eu fui um dos primeiros a fazer vídeo, assim, com muita agressividade nas redes sociais, Facebook. Aqui em Angola, posso dizer isso. Eu fazia vídeo com o meu telefone, na rua, em qualquer sítio. Sem qualidade. Android malaico. Mas é um processo. Aquele processo me tornou o profissional que sou hoje. Poxa. Exatamente. Então, se eu esperar as condições perfeitas, isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer. E podíamos falar da parábola dos talentos. Poxa. A parábola dos talentos é que se você não usa aquilo que você tem, até o que você tem te é retirado e é entregue para aquele que está a usar aquilo que você tem, né? A Bíblia diz que um senhor saiu de viagem e chamou os seus servos. A um deu um talento, a outro 2, a outro 3, a outro 5. Depois de um tempo ele voltou e perguntou, chamou-lhe todos, o que é que você fez com o teu talento? Chamou o primeiro. O primeiro disse que não, era um, guardei e está aqui comigo. O segundo continuou, multiplicou. O terceiro multiplicou, o quinto também multiplicou. O senhor disse que você serve mal do que guardou. Lhe tirou o talento dele, deu no 5. Podíamos falar que é injustiça, mas não. Aquele que usa o que tem, lhe é acrescentado. E aquele que guarda aquilo que tem, perde. É a lei do uso. Aquilo que você não usa, você perde. Você perde. Se eu uso o meu bispo, ele cresce. Se eu não uso, ele definha. Se eu tenho uma habilidade de cantar, quando eu uso, eu evoluo. Se eu não uso, eu perco aquela habilidade. Poxa. Então temos que fazer, independentemente das situações, temos que fazer. Poxa. Albano, apesar das dificuldades de se enquadrar ou de implantar o coaching na província de Benguela, ainda assim o Albano é considerado uma autoridade em Benguela, visto que o ano passado o Albano foi condecorado como uma das personalidades mais influentes em Benguela. Fruto do seu trabalho. Acho que já há 3 anos. Fruto do seu trabalho. Fruto do nosso trabalho e ter uma mentalidade camponês. É plantar. Eu fico feliz por ter conseguido esta distinção. Muito obrigado. E isso é muito bom para os jovens. Muito obrigado. E como é que o Albano encara esse reconhecimento? É um reconhecimento importante e nos faz perceber que de facto está a valer a pena, que de certa forma existem pessoas que estão atentas com o nosso trabalho e estão a ser de facto transformadas com o nosso trabalho. E é bom também porque faz com que outros jovens que estão na luta começam a perceber que é possível. É possível, sim. Se o Albano fez e está a ser distinguido, ou destacado ou condecorado, nós também um dia podemos fazer e chegar se calhar, a ter o mesmo destaque. Então, de certa forma, essas instituições fazem um bom trabalho e ajudam muito na valorização daquilo que estamos a fazer. Exatamente, o reconhecimento merecido. Exatamente. Albano, qual é o seu maior desejo ou sonho? Onde é que eu vejo daqui a um tempo o Albano Chinanga? É complicado falar de sonhos. Tanto é que eu tenho um livro escrito. Mas é assim, um dos meus grandes desejos é se tornar uma das maiores influências no desenvolvimento pessoal em África e no mundo. É isso que eu me vejo. Poxa. Isso que eu me vejo no final da minha vida.
que o meu nome está ali escrito assim. E um dos meus maiores desejos também é ajudar, ou seja, é ajudar 1 milhão de pessoas a encontrarem o propósito de suas vidas. Isto usando o treinamento do método CSPC. Usando o método CSPC, escrevendo livros, com áudios, podcast e outras coisas. Nós estamos a caminhar para isso. Nós queremos que aonde a gente estiver, pareça alguém que diga, não, eu encontrei o meu propósito de vida Fruto por conta do trabalho do Albano. Este é um dos meus desejos. Pois. Albano, o que nós podemos encontrar na fórmula 10 P's? A Fórmula 10 P's é um treinamento virado a empreendedorismo, mas de uma forma diferente. Nós estamos acostumados a falar de empreendedorismo com muito formalismo científico. O que nós pretendemos é trazer um conjunto de ferramentas, estratégias e passos que vão facilitar esse processo. Na Fórmula 10 P's nós falamos de ideias de negócios, ajudamos as pessoas a encontrarem ideias para empreender. Ajudamos as pessoas a definirem claramente os seus projetos, os seus objetivos, as suas ideias e encontrar estratégias de planificação e realização dessas ideias, e até mesmo aqueles que estão no negócio têm ideias empreendedoras de alavancar, de crescer. Nós então encontramos, ou seja, nós partilhamos estratégia de crescimento empresarial também. E daqui a pouco vamos fazer treinamento em Benguela e aqui em Luanda também. E estamos a convidar aquelas pessoas que precisam de ideias de negócio, que têm uma ideia de negócio, precisam trabalhar nessas ideias, e para aqueles que querem alavancar os seus negócios também. Então encontramos um passo a passo para trabalhar nas nossas ideias empreendedoras. Achas que os jovens estão cada vez mais interessados em aprender antes de empreender? É muito complicado. Porque assim, o empreendedorismo tradicional é aquele em que as pessoas, na maioria das vezes, partem sem conhecimento nenhum. Essa é a nossa realidade, infelizmente. Essa é a nossa realidade. Hoje em dia, fruto do desenvolvimento que nós temos tido, né, a busca por informação, já não se devia empreender sem antes partir para a busca do conhecimento, ou melhor, riscos sim, mas calculados. Exatamente. E um dos passos do Fórmula 10 PC chama-se estudo exploratório. Pois. Estudo exploratório por quê? Porque se eu decidir me envolver num projeto, por exemplo, de salão de beleza, eu tenho que fazer um estudo exploratório, buscar informação sobre salão de beleza. Pois. Aprender em livros, conversar com pessoas que trabalham em salão de beleza, aprender com pessoas ligadas a marketing. Quer dizer, você tem que ter informação antes de empreender, senão você está entrando num mundo em que você não conhece e é muito complicado. Pode ter arriscado acima de tudo. Exatamente, tanto é que as estatísticas em Angola, a minha monografia foi falências de micro e pequenas empresas. Na altura, houve uma estatística do Ministério da Economia que dizem que cada 10 empresas que estão abertas, 97 vão à falência no primeiro ano. E dessas 3% que resistem, nos 5 anos, 99 vai fazer a minha falência. E uma boa parte das pessoas não sabe o que é que está por trás disso. O que é que está por trás disso? Falta de planificação técnica, dificuldade de acesso aos serviços bancários, a crédito, falta de capacitação dos empreendedores. Pois. E essa mentalidade de empreendedorismo de sobrevivência. Eu vou empreender porque não tenho emprego, sim, então faço qualquer coisa. Para comer. Então é preciso mesmo buscar informação e, felizmente, podemos dizer que aqui em Angola estamos a começar a ver já muita gente aderir à formação. Estamos a ver, as salas estão a encher as salas. Sim, mas esta é a questão, por acaso, que nós havíamos de tocar agora. O facto de algumas salas que ministram cursos sobre empreendedorismo estarem cheias não significa que estas pessoas sairão dali com ferramentas para empreender, porque muitas dessas pessoas ainda não passaram pelo processo de criar ou de desbloquear as crenças que carregam. Como, por exemplo, não aconselho venderem mentorias ou cursos a pessoas que ainda têm crenças de que varrer à noite traz azar.
Infelizmente ainda temos esse tipo de se crença. temos pessoas com crenças a estes níveis, então é contraproducente vender mentorias e cursos sobre empreender a estas pessoas. Ou melhor, estas pessoas devem antes passar por um processo De reprogramação de mental. reprogramação mental, Albano. Eu falei aqui há pouco tempo com Genual Gonçalves, de Sampaio Melhor, e falamos sobre isso. O que é que acontece? Tu vendes uma mentoria a uma pessoa que tem crenças limitantes, 2, 3 dias está ela a falar mal de ti. De facto. Por isso é que há mesmo profissionais, antes de venderem o seu produto, eles primeiro fazem um conjunto de questionários sobre o indivíduo que vai comprar, para saber se de facto aquele produto é para aquele indivíduo. O chamado perfil de entrada. Exatamente. Mas também, outro sim, diríamos que a própria programação mental tem-se dito que tem 2 processos de programar a mente: repetição e o outro é impacto emocional. Ninguém muda a vida porque foi num curso, só num curso e mudou a vida dele. Mudou a vida dela, Não, sim. isso é um processo. Eu fiz esse curso, depois vou fazer outro curso, depois vou fazer outro curso. E recomenda-se que, no mínimo, anualmente tem que se fazer umas 3 formações ligadas à tua área profissional. Por quê? Porque por causa do update, refrescamento, tens que refrescar. Sim. Ou você cresce ou você decresce. Ou você decresce. Exatamente. Então, já é uma mais-valia se a pessoa saiu de sua casa e foi para uma sala para tentar aprender algo novo. Já é um começo. É um começo. Então, dali, ele depois pode tomar outros caminhos que podem ser vantajosos para aquilo que ele quer fazer para a vida. Pois, isso, feliz ou infelizmente, estes são os problemas que nós temos e nós somos os profissionais indicados para salvar os interessados. Exatamente. E mais do que pensar em salvar, primeiro temos que nos salvar a nós mesmos. Então, nós temos a obrigatoriedade ou a responsabilidade de aprender todos os dias, de se capacitar todos os dias e de colocar em prática aquilo que nós estamos a ensinar, para a gente perceber que se de facto funciona. Porque se não funcionou comigo, eu não posso vender para outra pessoa. Então, primeiro tem que funcionar comigo para depois eu vender para outra pessoa. Essa é a nossa responsabilidade também. Pois. Só que infelizmente nem todo mundo que cria cursos de mentorias está preparado para ouvir ou está preparado para entregar uma formação completa e que tenha antes estes reparos. De facto, mas isso é como tudo, isso está em níveis. Assim como para ser um economista, eu sou formado em economia, você primeiro passa por uma formação de base, depois uma média, depois uma avançada. E o professor de base não tem a mesma capacidade, se calhar, de transmitir o conhecimento como um professor do médio. Porque se a gente se limitar, não, eu preciso ser multimilionário para começar a falar de finanças, ninguém vai ensinar de finanças aqui em Angola. Porque os multimilionários contam-se a dedos aqui em Angola e muita gente... Não, para mim não existem multimilionários em Angola. E se calhar muitos deles alcançaram de caminhos não recomendados. Exatamente, logo não podem ser referência. Exatamente, então, no pouco que eu sei e transformou a minha vida, eu posso ajudar aquele. Eu não sou, por exemplo, um Paulo Vieira com capacidade de encher uma sala com a experiência de Paulo Vieira. A Paulo Vieira já não é sala, vamos só falar estádio, pronto. Exatamente, mas eu, ao meu nível, eu posso ajudar alguém que precisa encontrar um propósito de vida, que precisa alinhar a sua carreira, que precisa organizar a sua ideia e dar os primeiros passos. Porque se eu me limitar, muita gente vai sofrer. Porque a tua inação prejudica, ou seja, há pessoas que estão a sofrer porque você está parado. Porque cada propósito visa despertar outros propósitos. Quando o Alberto lança um podcast como esse, muita gente é transformada. Se não lança, muita gente sofre. Então, o conhecimento é uma luz que precisa ser partilhada. Ele ilumina onde chega. Sim. Albano, como as dificuldades da vida ajudaram a superar o caminho do sucesso? Há uma passagem muito bonita do Steve Jobs. Ele diz: "We can't connect the dot look forward. We just connect the dot look backward." Ele diz que muitas coisas na nossa vida, estou a tentar a esclarecer esse pensamento, nós vamos perceber quando a gente olhar
para trás. Para trás, sim. E dificilmente vamos conseguir perceber se a gente olhar para frente. Por exemplo, a história de José. Sim, sim. José só entendeu que era necessário ser vendido pelos seus irmãos para ganhar aquela musculatura, aquela experiência para um dia ser um governador que salva o mundo. Então, a minha história me tornou uma pessoa muito mais determinada, muito mais focada, me tornou uma pessoa muito mais empenhada e com uma vontade grande de ajudar aquele que está no anonimato, aquele que está perdido. Porque eu perdi a mãe muito cedo, com 10 anos, e o meu pai andou distante. Eu conheci-ele quando eu tive 18 anos de idade. Eu cresci com a minha avó, alguém que não sabia ler nem escrever. E eu cresci com muitas dúvidas. Mas tudo isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Eu seria uma outra pessoa se a minha mãe não morresse, se eu vivesse com meu pai. Não seria esse Albano Chinanga que as pessoas conhecem. Então eu digo, Deus tem as suas próprias formas de fazer os seus guerreiros. Se visses onde eu nasci, como eu cresci, jamais dirias que eu um dia estaria num podcast como esse teu. Jamais eu teria 2 ou 3 livros. Jamais eu estaria em televisão, em rádios. Por quê? Porque tudo que eu vivi, na verdade, Deus sabe de tudo. Deus sabia que eu ia nascer nessas situações, então sabia, não. Eu quero um Albano Chinanga que, quando atingir esse nível, vai impactar X pessoas, vai escrever tantos livros. Então, eu vou lhe colocar nessa situação para ele desenvolver musculatura, para ele ganhar experiência, para ele ganhar amor pelas pessoas, para ele ganhar paixão e vontade de conhecimento para depois impactar as pessoas. Então, o que nós vivemos no passado, quando é bem interpretado com gratidão, nós conseguimos tirar grandes lições que podem transformar não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. Fantástico. Fantástico. Albano, sente-se realizado profissionalmente? Digo que sim. Na minha carreira como mentor, coach, como propósito de vida, eu sinto-me realizado. Mas comparando com as minhas condições e as minhas disponibilidades. Poxa. Repara que eu escrevi o meu primeiro livro, ganhava 37.500 kwanzas. Escrevi um livro nessas condições. Quando eu consigo terminar e publicar esse livro, eu me sinto realizado. Porque as pessoas que estão a ganhar milhões não estão a conseguir fazer isso e querem fazer. Eu hoje tenho 32 anos de idade, digo 33 porque já é abril. Eu sou autor de 2 livros e coautor de um livro. E um livro que está a rodar o Brasil, está a ser vendido no Brasil. Foi lançado no Rio de Janeiro. Eu entrei em direito e apresentei. Um livro que eu fiz com 10 brasileiros. Escrevi 15 páginas naquele livro. Acesso a chave do próximo nível da tua vida. Eu hoje recebo mensagem quase todos os dias de pessoas que foram transformadas por causa de um vídeo meu, por causa de um livro meu, por causa de uma formação em que estiveram comigo. Eu hoje sinto-me realizado porque eu tenho a capacidade de ir para uma rádio e falar e as pessoas saírem de lá transformadas. Então isso me realiza, porque o budismo diz que o mais importante da vida é ser feliz e a base da felicidade está em ajudar os outros. Então, por eu estar a ajudar outras pessoas, me sinto realizado por isso. Muito bom. Muito bom. Recomendações. O que diria a um jovem de 18 anos? Tipo, o que um jovem de 18 anos deve fazer hoje? Oséias 6.4. Oséias 6.4 é uma recomendação que um rei deu ao seu filho mais novo. Um filho muito novo. Buscai a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Buscai a sabedoria com toda a tua força, com tudo aquilo que você tem. Busquem a sabedoria. E esse rapaz que lhe foi orientado isso chamou-se Salomão. Ele começou a reinar com 16 anos de idade. E assim que entrou no seu reino, o que ele fez? Ele fez um sacrifício e Deus apareceu para ele. E Deus disse, o que é que você quer? Ele queimou 1000 vacas. Deus apareceu e disse, o que é que você quer? Ele disse, sabedoria. Deus disse, você não pediu para matar teus inimigos, não me pediste riqueza, eu vou te dar sabedoria e mais riqueza. E Salomão hoje é a maior figura quando se fala de sabedoria. Então, a sabedoria é a coisa principal. Estudem, leem livros, procurem se juntar com pessoas que estão dedicadas. Na escola, escolhem os melhores grupos. Não se envolvem em qualquer grupo. No empreendedorismo, conectam os negócios com o conhecimento. Não temos que parar essa mentalidade de empreendedores, empresários que não buscam conhecimento. Esses depois fecham as empresas. E uma empresa fechada é muita gente que sofre. Não só o empresário, mas são os funcionários, é o Tesouro Nacional que para de receber. Então, sabedoria, sabedoria, sabedoria. Qual foi o maior conselho
sobre carreira que já recebeu? O maior conselho sobre carreira ou alguma coisa que eu li, um vídeo que eu vi, né, sobre carreira, é que seja uma pessoa de resultado. Independentemente do feedback que você receber, produza. Porque aquilo que você produz te transforma. Tem-se dito que na busca dos objetivos, o mais importante não é o objetivo, é a pessoa que você vai se transformar para buscar aquele objetivo. Sim. Eu não tenho medo de desafio, eu não tenho medo de sofrimento, eu não tenho medo de ficar sem recursos, porque eu sei que aquele momento vai me transformar, eu vou sair daquela situação muito mais forte. Eu já passei em situações que... Mas é preciso saber olhar para cada situação. Porque em toda situação tem o lado positivo e tem o lado negativo. Quando você foca no positivo, o que é que de melhor tem ali naquela situação, você sai muito mais forte. Sim. Então, resultado, trabalhe. Não olhe. Um dos grandes problemas de nós africanos, sabe qual é que é, Alberto? O jovem africano quer colher antes de plantar. Ou quando está a plantar, ele quer já colher, quer já fruto. Imediatismo. Você escreve um livro, quer já best-seller, quer já ser milionário com aquele livro. Escreve o livro, se não der certo, escreve outro. Se não der certo, escreve outro. Se é o teu propósito de vida, escreve livro. É assim que as coisas acontecem. É a parábola do bom semeador. A semente cai, os passarinhos comem. Você nem sabe, mas os passarinhos comeram por quê? Foca-te na plantação. Outra semente cai em solo rochoso. Bate e não germina. Ou seja, até germina, mas o solo, como é rochoso, não tem raízes profundas. Profundas, sim. Mas o bom semeador, o que ele fez? Parou, não resmungou, disse, não, sou persistente, vou plantar. Plantou, caiu em solos espinhosos. Cresceu, os espinhos mataram. Até que ele plantou, germinou. 10, 1000. É assim, é a mentalidade do camponês. Não se preocupa em colher enquanto você está a plantar. Não se preocupa em ver os ganhos enquanto você está a investir. Não seja best-seller no primeiro livro. Isso é preciso muita sorte. Pois, realmente, sim. No primeiro livro, é preciso muita em sorte. Angola, pronto, é difícil. Albano, qual deve ser o perfil de alguém que vende mentoria em Angola? Há pouco tempo demos uma pincelada nisso, mas eu quero saber qual deve ser o perfil de alguém que vende mentorias em Angola. Número 1, resultado. Você tem que vender aquilo que você já viu que transformou a tua vida. Pois. Por exemplo, você não pode ensinar como escrever um livro se você nunca escreveu um livro. Você não pode ser esse mentor. Estás a mentir. Primeiro escreve o teu livro e depois ensina os outros como escrever um livro. Você não pode ensinar oratória se você tem dificuldade de falar, se você tem medo de falar a público. Então, resultado. E como é que vem os resultados? Formação. Como é que vem a formação? É ir nos cursos. É pagar as mentorias. Certificação também faz muita diferença. Tem a certificação. Faz toda a diferença. E trabalho. Eu acho que o resultado resume tudo. Pois. Qual foi o maior erro que cometeu na vida e que lições tirou delas? O maior erro que eu cometi na vida... Qual foi o maior erro que eu cometi na vida? Eu sei dizer uma das coisas importantes que eu fiz. O maior erro... Ou erro que não seja maior. Pronto, erro. Eu assim não consigo dizer. Porque nós, como coach... Ter feito muitas coisas ao mesmo tempo. De facto, eu tenho essa é a minha natureza. Sim. Eu tenho uma tendência de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas eu tenho que me focar. Depois eu sei que não, estou a me desviar. Sim. Olha, um dos maiores erros que eu cometi, lembrei-me agora, fez muito bem perguntar isso. Quando eu estava prestes a publicar o meu primeiro livro, Isso é que é Vida, eu tinha um dinheiro. Apareceu uma oportunidade, e é um dos erros de muitos empreendedores. Pois. Apareceu uma oportunidade não é oportunidade. Apareceu uma pirâmide financeira, na altura chamou-se Finso, e você investia um valor e eles prometiam que diariamente você terias dividendo e ganharias alguma coisa. Sim. E eu pensei, como ainda não completei o dinheiro para pagar a impressão do meu livro, então vou pegar esse dinheiro, vou monetizar para me dar um dividendo e depois o dividendo que sair vou investir no meu livro. Eu tirei o dinheiro... Já tá te ver chorar. Eu tirei o dinheiro, converti em dólar e o dinheiro foi.
Até hoje. Até hoje nunca mais voltou. Isto é para dizer o quê? É engraçado, pronto. Não é para rir, mas Não pronto. é para rir, é muito sério. É muito sério, sim. Infelizmente, Sim. muita gente Exatamente. cai nesse tipo de situação. Não, é porque eu costumo rir, porque é uma história que eu conheço muito bem. E conheço muita gente que foi vítima disto. Yeah. Mas eu terei uma grande lição nisso. Pois. Existe... O que é que eu tenho que falar? Há uma mentalidade... Isso é falta de foco. Sim. Isso é não perceber custo de oportunidade. Em economia temos um conceito que chama-se custo de oportunidade. Custo de oportunidade é saber as consequências que você vai incorrer em agir num projeto. Ou seja, o que você vai perder por estar agindo no teu projeto. Eu comecei, quero abrir uma barbearia, eu tenho que saber que vou perder outras oportunidades. Sim. Vou deixar, se calhar, de comprar roupa, vou deixar de viajar, vou deixar de investir, se calhar, numa marcenaria, porque eu estou nisso. E quando você estiver focado num projeto, entenda que isto vai acontecer. Então, foca naquele projeto até você terminar. Porque senão você vai cair, você vai ser tipo um macaco que cai de galho em galho. Está nesse projeto, não terminou, vai para outro projeto. Vai para outro projeto e você nunca vai terminar nada. Perde tempo e dinheiro. Perde tempo e dinheiro. E no final você fica frustrado. Você não realiza nada. Pois. Então, sacrifício acima de tudo. Acima de tudo. Para encerrar, Albano, conselhos úteis aqui na câmera. Para encerrar, eu gostaria de falar para o jovem que não importa a situação em que esteja a passar atualmente. Estamos a viver em Angola, num país com muitas dificuldades. Há uma inflação muito grande, muito galopante. Mas o mais importante é a gente saber separar as prioridades. O que é mais importante para mim nesse momento? Se é estudar, estuda com toda a tua força. Se é trabalhar, dê o teu melhor nesse trabalho. Se é investir, procura as melhores informações para você minimizar os teus erros. Mas o mais importante, como um mentor que está aqui a falar, é busquem o conhecimento. O conhecimento transforma a vida, o conhecimento salva a vida, o conhecimento tira um sem-abrigo e lhe leva num palácio. O conhecimento orienta um jovem que foi abandonado. O conhecimento reestrutura uma relação, um casamento. O conhecimento faz com que um faxineiro, um empregado de limpeza, se torne o CEO de uma empresa. Então, conhecimento acima de tudo. Albano, onde é que nós podemos encontrar esta obra em Luanda? Nesse momento não está em nenhuma livraria, mas quem quiser pode ir para as minhas redes sociais, Albano Chinanga, ou entrar em contato no 936-693646. Temos poucos exemplares, por isso é que não podemos entregar as livrarias. Boas. Considerações finais? Foi um prazer muito grande estar aqui e desde já devo agradecer. Muito obrigado por me convidar para o teu podcast, que está muito bom. É nosso. Está muito bom, está muito bom. E avancem com o vosso projeto, sejam persistentes e eu sei que não vai demorar e será uma marca a nível, não só de Angola, mas como a nível dos Palopes todos. Obrigado. Então, continuem a trabalhar e nós estamos abertos para a parceria e para aquilo que vocês precisarem, né? Que a gente pode contribuir para o vosso crescimento também. Muito obrigado. Pessoal, mais uma vez encerra aqui o nosso episódio. Muito obrigado pela disponibilidade. Não hesitem, partilhem e deixem aqui os vossos comentários, vossas opiniões, que nós vamos responder todas as inquietações. Estamos juntos. Albano. Foi um grande prazer.